Olá, queridos amigos, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez compartilhando um pouquinho do nosso tempo, trazendo algumas oportunidades de reflexão. É sempre bom a gente poder conversar, já que ainda não é possível no presencial, fazemos isso, continuamos fazendo isso online. E nesse dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família. Esse dia foi instituído pela ONU há algum tempo atrás e, e a gente resolveu, então, trazer algumas reflexões sobre esse tema tão importante, né, que são as nossas relações familiares. Todos nós sabemos que não existe acaso, em circunstância alguma, muito mais com relação ao espaço onde nós reencarnamos. Certamente, o pai, a mãe, né, os nossos genitores, essas pessoas que assumiram o compromisso de nos receber nessa nova encarnação, não são pessoas aleatórias, não são pessoas com as quais a gente não tem vínculo nenhum. Né? Na grande maioria dos casos, é nas famílias que nós nos encontramos para, neste espaço onde vamos estar a maior parte da nossa encarnação, termos a oportunidade de ressignificar esses laços. Laços que talvez no passado, ou até mesmo na vida presente, nós machucamos, ferimos, nos distanciamos. Então, na convivência familiar, nós temos essa oportunidade de ressignificar os laços. Então, a palavra família, ela reaviva em nós a sensação de segurança, de aconchego, né? Às vezes a gente pode passar um dia super estressado no trabalho, mas a gente sabe que a gente vai chegar na nossa casa, que aquelas pessoas vão estar ali, né? Vão nos acolher, a gente vai sentir esse aconchego, né? A gente sabe também que muitas vezes o lar acaba se transformando pelos nossos equívocos, e quando eu falo nossos, eu falo do conjunto familiar, porque é muito comum a gente responsabilizar os membros da nossa família. Ah, eu estava muito bem, aí chegou o meu filho e tirou a minha paz. Ah, eu estava muito bem, mas a minha mãe me encheu o saco. Desculpe a expressão, mas são expressões comuns que a gente utiliza no dia a dia. Então, a gente delega, a gente responsabiliza, culpabiliza os outros. Quando, na verdade, se eu fiquei impaciente, não foi porque alguém veio, né? E ativou essa impaciência em mim. Ela é minha, ela está comigo. Eu podia, essa pessoa, ela, na verdade, ela me traz a possibilidade de eu olhar, de eu me perceber, né? E trabalhar essas questões. Então, na verdade, por mais desafiadores que sejam muitas vezes os vínculos familiares, as pessoas da nossa família estão ali a serviço da nossa transformação, assim como nós também estamos a serviço delas. Então, é muito importante que a gente perceba isso, porque a partir dessa percepção, nós nos responsabilizamos 100% por aquilo que nós podemos fazer, tanto para nos transformarmos, para trabalhar aquelas questões que os nossos familiares, né, nos auxiliam para que a gente veja, né, questões pessoais, como para fortalecer os vínculos e ressignificar esses vínculos quando eles são necessários, né? Na verdade, nós estamos vivendo um momento muito conturbado, né? Especialmente desde o ano passado. Toda essa questão da pandemia, o distanciamento social, o fato, por exemplo, de nós ainda não termos voltado às aulas presenciais, falando do aspecto da educação, né, que é algo que modificou radicalmente a estrutura das famílias, né, porque as crianças, os jovens e até os adultos saíam todos os dias para estudar e para trabalhar, né. Agora, alguns membros da família ainda permanecem em casa, estudando, e alguns trabalhando, né? E isso mexe muito com a estrutura familiar. Então, a gente
vocês devem ter acompanhado, né? Houve um aumento do número de violências domésticas, houve um aumento do número de suicídios. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não se suportam. Por isso eu acho tão importante a gente conversar sobre as relações familiares, né? E essa harmonia familiar, ela precisa de um investimento da nossa parte. Não é possível que aconteça, né, ao acaso, né? Todas as relações precisam de um investimento e nós podemos nos preparar melhor para investir na harmonia familiar. De que maneira, então, superar os atritos e desavenças no âmbito familiar? O que nós podemos fazer para ressignificar essas relações, às vezes, tão tumultuadas? Acredito que seja muito importante aquilo que eu já falei no início, observar o quanto estamos uns para os outros dentro da família para a transformação de todos, o quanto é importante que nós estejamos empenhados de fato na resolução dos conflitos. Acho que uma coisa bem importante também é ver o conflito como uma oportunidade de crescimento. Isso não significa que a gente vá ficar criando obstáculos a todo momento, mas quando os obstáculos surgem, a gente lida com eles como essa possibilidade de resolução. E eu acho que estarmos prontos, né, para olhar para as nossas questões internas, termos empatia, tolerância para com os nossos membros familiares, assim como temos conosco. E é claro que a doutrina espírita pode nos auxiliar muito, a gente pode proteger e facilitar a harmonia familiar com a oração. Então, o culto do Evangelho no lar é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade sagrada de nós protegermos o nosso lar, nós mesmos nos sentirmos mais fortalecidos para lidarmos com as situações difíceis que vêm. A prática do trabalho em favor do outro, né, que é a caridade. Então, são ações que podem nos auxiliar nessa superação. Será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas? Sem dúvida nenhuma, eu respondo que sim, é possível. Só que nós precisamos criar essas condições. Ninguém vai fazer isso por nós. É claro que quando as dificuldades são muito grandes, é importante a gente buscar ajuda. Qual a melhor maneira de educar para que os pais efetivamente contribuam para a evolução espiritual dos filhos? Então, todas essas perguntas eu vou procurar trazer a minha percepção, óbvio, que vocês também, que a gente possa se perguntar, se questionar sobre isso, né? Eu acredito que a melhor maneira de educar seja sempre com a presença, a nossa presença. Uma presença amorosa, uma presença respeitosa, uma intenção positiva, mas uma intenção positiva com uma ação positiva também, porque muitas vezes a gente tem uma boa intenção, mas nós não saímos da intenção, a gente não consegue ir para a prática. Eu acho que isso nos ajuda bastante. Como construir e manter a tão sonhada paz no lar? Acho que já falamos sobre isso também com as respostas que demos anteriormente, né? Eu acho que outra coisa assim, muito importante da gente pensar é ver os filhos como espíritos criados por Deus, e que estão, né, no nosso lar, são nossos filhos neste momento, né, para que nós possamos os auxiliar. Eles não são nossos como uma propriedade. Adeilson Salles, no seu trabalho Família, quem são esses espíritos, ele traz uma contribuição importante também. Ele diz que é na infância que se forja o mundo novo e nós não temos dúvida disso. É preciso estimular o afeto, estimular a gentileza no círculo familiar, porque nós não podemos querer que haja afeto, que haja gentileza se nós não somos gentis, se nós não temos afeto. E é preciso valorizar as boas ações, valorizar as conquistas dos nossos familiares, porque às vezes nós temos um olhar muito crítico. A gente apenas vê o lado ruim, o lado negativo que as pessoas fazem de errado. A gente não vê as coisas positivas. E às vezes vê, mas não fala, não estimula. E todos nós precisamos de estímulo. E muito importante a gente fazer uma educação propositiva.
Os nossos filhos, então, como já falamos, eles são companheiros de jornada, eles não são nossas propriedades. E o diálogo, sem dúvida, é a melhor solução, sendo que há pais que apenas falam com os filhos, não conversam. Muitas vezes a gente só fala e não deixa também o filho falar. A escuta empática é algo fundamental. Escutar em silêncio por alguns minutos. Às vezes, o que os nossos familiares precisam são tão somente ser ouvidos. Então, olhar para o Espiritismo não como uma proposta de salvação, mas como uma proposta de educação, isso é importante, né? O Evangelho no lar é fundamental. Quando a família ora, Jesus se demora na casa, já diz Joana de Ângeles. E algo muito, muito, muito importante, a evangelização é a reunião de desobsessão mais eficiente que a casa espírita pode ter. Quando se evangeliza, a criança faz um tratamento profilático contra a obsessão. Incentivar bons hábitos de leitura, frequência à casa espírita quando possível, não é o que nós estamos podendo fazer no momento. Isso tudo são coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida em família. E agora nós vamos encerrar com um vídeo que nós fizemos há algum tempo atrás. Nós fizemos um trabalho semelhante a esse no ano de 2013. E então agora eu vou passar esse vídeo que foi feito em 2013. Ele traz uma música espírita e também eu coloquei aqui algumas fotos bem familiares, né, para que a gente pudesse se emocionar com a música e com essas fotos. Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade, que Deus abençoe a todos, que tenhamos muita paz, que honremos, valorizemos as nossas famílias todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um